Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o que é uma fração. Esses conceitos iniciais a gente vai passar um pouco rápido por eles, porque eu acredito que vocês viram isso muito antes de chegarem no sexto ano, e no sexto ano esse tipo de conteúdo, de conceito, né, ele só foi reforçado, tá bom? Então a gente vai só relembrar o conceito inicial, né, do que seria uma fração. Bom, pessoal, fração é a representação matemática das partes de uma determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais, tá bom? A parte de cima tem o nome de numerador e a de baixo tem o nome de denominador. Então vamos a um exemplo de fração. Por exemplo, 1 sobre 4. Tá? 1 sobre 4 é uma fração, aonde o 1 que está em cima é o meu numerador, tá? E o 4 que está embaixo é o meu denominador, tá bom? E o que 1/4 significa, né? 1/4 significa que nós tivemos, né, um pedaço, né, uma coisa inteira, tá? Que foi fragmentada em 4 partes iguais, tá bom? Então, 1/4 representa uma dessas 4 partes dessa coisa que foi dividida em 4 partes iguais, certo? Então, para explicar a fração, para que vocês entendam esse conceito básico, a gente traz geralmente o exemplo da pizza, que é a coisa mais simples que se tem, né? O que é mais utilizado para utilizar, né? Para explicar o conceito de fração. Então, você imagina uma pizza, né? Uma pizza ela vem inteira e dependendo do tamanho dela, se é G, aliás, se é família, se é média, etc., ela é dividida em fatias, né? Em pedaços. Então, o inteiro, né? Uma coisa inteira é a pizza toda. Fracionar, uma fração dela é uma parte igual, é uma fatia dessa pizza. Por exemplo, nós temos aqui uma pizza de 8 fatias. Então a pizza inteira é 8 sobre 8, ou seja, são 8 fatias. 8 fatias, uma pizza de 8 fatias, onde as 8 fatias estão aqui, 8 fatias iguais, tá bom? E um exemplo de fração dessa pizza seria 5/8, ou seja, o que é que isso quer me dizer? Que da pizza inteira de 8 fatias, eu ainda tenho nela 5 fatias, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A pizza inteira tem 8 fatias. E dessas 8, eu ainda tenho 5 delas, tá vendo o que é pintado aqui? Então isso significa que 5/8 são 5 pedaços de uma pizza de 8 fatias, tá bom? Então o inteiro são as 8 fatias e 5/8 são 5 fatias das 8 da pizza, tranquilo? E o mais simples a se fazer é tentar imaginar através de uma representação geométrica, tá bom? Como que nós representamos geometricamente as frações? Então, geralmente é desse jeito, a gente faz ou círculos ou quadradinhos, e o nosso numerador é o tanto de quadradinhos que está pintado, ou de partes desse círculo que está pintado, e o denominador é o todo. Eu coloquei aqui 4 exemplos, tá? Para que a gente consiga realmente reforçar esse conceito inicial. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos um círculo dividido em 4 partes, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4 partes. Então, o meu denominador é 4. Por quê? Porque eu tenho um círculo inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, nunca se esqueçam, o que fica no denominador é o todo, é o inteiro. No entanto, o meu numerador são as partes que estão pintadas. Neste caso aqui, nós só temos somente uma dessas 4 partes que está pintada. Ou seja, o meu numerador é 1. Então, a fração que representa 1/4 geometricamente é essa aqui. Você faz uma figura qualquer, nesse caso é um círculo, divide ela em 4 partes e pinta uma. Tá? Isso significa que eu pintei uma parte de 4. Beleza? Vejamos aqui esse outro exemplo. Ó. Aqui eu tenho o meu denominador, são todos, tá? São todas as partes que foram divididas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu denominador é quem? 8, tá bom? E quem é o meu numerador? Que é que essa representação geométrica aqui é de qual fração? Perceba que eu tenho 3 partes pintadas, ó. 1,
2, 3. Então, o meu numerador é 3. E essa figura aqui representa 3 oitavos, de forma geométrica, tá? Onde eu tenho 3 de 8 de uma coisa inteira, tá? Foi uma coisa inteira dividida em 8 partes, da qual eu peguei 3. Beleza? Esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Então, o meu denominador é 4. Tem quantas pintadas? 1, 2, 3. Isso significa que eu peguei 3 de 4 partes, tá bom? E por último, temos aqui uma coisa que foi dividida em 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes, tá? Então, o meu denominador é 16 e eu tenho pintadas aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Eu tenho pintado aí 8 partes de 16. Então, fração é isso. É você pegar uma parte de uma coisa que foi dividida e foi fragmentada em pedaços iguais, tá bom? A gente vai trabalhar agora os conceitos que realmente interessam, que é as 4 operações e a simplificação. Começando pela simplificação, né? O que é que seria simplificar frações? Para que vocês saibam o que é simplificar, vocês precisam entender o conceito de fração equivalente, tá? Frações equivalentes são aquelas que aparentemente são diferentes, mas apresentam a mesma parte de um todo. Novamente, vamos utilizar a pizza, que é a coisa mais fácil que se tem para explicar esse conceito. Então, na primeira parte aqui, ó, nessa primeira pizza, nós temos uma pizza de 8 fatias, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá aqui embaixo, ó, das quais ainda restam 4 fatias. Né? Foi comida metade dessa pizza, 4 aqui, ó, que está em vazio, e ainda tem 4 delas aqui. Na pizza 2, né, essa aqui do meio, ela foi dividida em 4 partes, ó, perceba, 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó, no denominador. Das quais ainda restam 2, ó, tá aqui no meu numerador. Isso significa que em uma pizza de 4 partes, se eu comi 2 dela, eu comi metade. Da mesma forma, dessa de 8, se eu comi 4 fatias, eu também comi metade dela. E da mesma forma que na pizza 3, ela está dividida em 2 partes, ó, tá vendo? Ela está dividida aqui no meio, ó. 1, 2, tá aqui no denominador, 2. Das quais eu comi uma fatia, ó, tá vendo? Essa que está em branco, então ainda resta uma. Então, perceba que em uma pizza que foi dividida em 8 partes, em uma pizza que foi dividida em 4 partes e em uma pizza que foi dividida em 2 partes, se eu comer a metade de cada uma delas, eu vou estar comendo a mesma quantidade de pizza. Então, 4 oitavos parece ser diferente de 2 quartos, que parece ser diferente de 1 meio. No entanto, essas frações são equivalentes, porque ambas representam a metade de um todo. No caso, nós dividimos uma pizza em 8 fatias, uma em 4 e outra em 2 fatias. No entanto, na de 8 nós comemos a metade dela, que foram 4 fatias. Na de 4 fatias nós comemos 2 e na de 2 fatias nós comemos uma. Isso significa que em ambas as pizzas nós comemos metade dela. Então, essas frações são frações equivalentes, porque elas representam o mesmo tanto num inteiro, num todo. Veja, tais frações são equivalentes, pois ao dividir a pizza em 8, 4 e 2 partes, tem-se a mesma quantidade de pizza, ou seja, tem-se a mesma metade de pizza que a gente consumiu. Se uma pizza de 8 fatias a gente comeu 4, é a mesma coisa que pegar uma pizza de 4 fatias e comer 2, que é a mesma coisa que pegar uma pizza de 2 fatias e comer uma, tá bom? E aí, através disso, a gente chega no que nós queremos saber, que é como simplificar essas frações. Simplificar, pessoal, nada mais é do que pegar uma fração e dividir o numerador, que é o membro de cima, e o denominador, que é o membro de baixo, pelo mesmo número. Tá bom? Você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Enquanto você conseguir fazer isso, enquanto você conseguir dividir por um número em cima e embaixo, você está simplificando aquela fração.
Você só vai parar de simplificar essa fração, de dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, quando você chegar em uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível, professor? É aquela fração na qual você não consegue encontrar um número que divida ao mesmo tempo tanto o numerador quanto o denominador. Perceba, a forma simplificada das frações 4/8 e 2/4 é 1/2, pois ao dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, chegamos a uma fração irredutível. Ou seja, se nós dividirmos o 4 aqui em cima e aqui embaixo por 4, vai dar 1/2. Se nós dividirmos o 2 e o 4 aqui embaixo, aqui ó, o 2 por 2 e o 4 por 2 também, pelo mesmo número, vamos chegar também em 1/2. Só que 1/2 é uma fração irredutível. Você não consegue imaginar um número inteiro que divida de forma exata tanto 1 quanto 2. Esse número não tem, não existe. Então essa fração é uma fração irredutível. Chegou aqui, não tem como mais nós simplificarmos, tá bom? Então vamos a dois exemplos simples de simplificação. Nós vamos simplificar a fração do exemplo anterior, 4/8, e essa fração aqui de baixo, 6/36, tá bom? Então vamos começar com 4/8, que é simples, ó. É fácil perceber que 4 e 8 são divisíveis por 2, tá bom? Então, como que a gente simplifica? Divide em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá quanto, pessoal? 2. 8. Dá 2, não é isso? 8 dividido para 2 dá quanto? 4. Dá 4. Beleza. 4. Simplificamos de 4/8 para 2/4. São frações equivalentes. Essa fração 2/4 ainda dá de dividir ela por algum número, pessoal? Sim. Dá, não dá? Sim. Dá de perceber, é fácil de se perceber que tanto o 2 quanto o 4 são divisíveis por 2, não é isso? Então, se isso acontece, nós temos que dividir novamente. Ó, divide o 2 por 2 e divide o 4 também por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. 2. Beleza. Chegamos em 1/2 ou 1/2. Essa fração, a gente ainda consegue simplificar ela, nós ainda conseguimos encontrar um número que divida tanto em cima quanto embaixo e dê um resultado exato sem deixar resto? Não. Não, né? Não. Não conseguimos achar esse número que divida 1 e 2 de forma exata. Então, nós chegamos a uma fração irredutível. Isso significa que a nossa simplificação acabou. Então, 4/8 simplificados nada mais é do que 1/2, nada mais é do que 1/2. Beleza? 4/8 é uma fração equivalente a 1/2. Vamos a mesma coisa aqui. 6/36. Fácil de perceber, são dois números pares, então ambos são divisíveis por 2. Nós vamos dividir por 2 em cima e embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. 3. 36 dividido para 2 dá quanto, pessoal? 18. Isso. 18. 18. Muito bem. Beleza. 3/18 é a fração que a gente achou. E aí, dá para simplificar mais? Sim. Por qual número nós vamos dividir em cima e embaixo? 3. Isso. Vamos dividir por 3. Justamente. Porque o 3 divide o 3 e divide o 18. Então nós vamos dividir em cima e embaixo por 3. Beleza? 3 dividido por 3 dá quanto? 1. 18 dividido por 3 dá quanto? 6. 6. Muito bem. Então, 1/6 é a fração que nós encontramos. E agora, 1/6. Dá para simplificar mais? Não. Não, né? Por que que não dá? Sim. Porque em cima tem um. E a fração tem que ter número que divida. Que dê em cima e embaixo.
O 1 Perfeito. não pode mais ser dividido, então não pode também ser dividido 6 na fração. Perfeito. Não Então, existe... tecnicamente, já é uma fração irredutível. Exatamente. E se nós chegamos a uma fração irredutível, não dá mais da gente simplificar. Então, 1/6 é a nossa fração simplificada. 6 sobre 36 é uma fração equivalente a 1/6, tá bom? Então, simplificar basicamente é isso, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, até que nós encontremos um número, uma fração que seja irredutível, ou seja, uma fração que nós não conseguimos mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tranquilo, isso aí também eu acredito que vocês também já sabiam. Agora a gente vai passar para a parte que realmente eu vejo que vocês estão tendo dificuldade, que é relacionado às operações. Nós vamos começar com a adição e a subtração de fração. Ambas têm as mesmas regras para se fazer, só que tem duas formas. Quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes, tá bom? A adição e a subtração elas são feitas da mesma forma, desde que tenha denominadores iguais ou denominadores diferentes. Então nós vamos começar pela mais fácil, que é quando os denominadores são iguais, tá bom? Ó, em uma adição e uma subtração de frações, quando os denominadores são iguais, basta conservar o denominador e realizar a operação de adição ou subtração, dependendo do que vier na questão. Vejamos um exemplo, ó. Temos aqui essa subtração, 4/7 menos 1/7. Então, quando os denominadores são iguais, perceba, aqui é 7 e aqui também é 7. Então, os denominadores são iguais, não é isso? Fazemos dois passos. Qual é o primeiro passo? Conservar o denominador. Então, ó, conserva o 7. Bota o 7. E qual é o segundo passo? Realizar a operação. Qual é a operação? É uma subtração. Então, é 4 menos 1. Ou seja, 4 menos 1 é 3, não é isso? Então, 3/7 é o resultado dessa subtração. 4/7 menos 1/7. Conserva o denominador e realiza a operação entre os numeradores. Beleza? Vamos aqui nessa adição agora, ó. Nós temos que somar 2 nonos mais 8 nonos. Perceba, aqui é 9 e aqui também é 9. Então, são denominadores iguais. Primeiro passo, conserva o denominador, ó. Conservo 9. Segundo passo, realiza a operação. Qual é a operação aqui? É uma adição. 8 mais 2. Então, é 8 mais 2, ou 2 mais 8. 8 mais 2 dá 10, não é isso? 10. Então, 10 sobre 9 é o resultado dessa soma. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1/4 mais 3/4, como é que eu realizo essa operação? São denominadores iguais, não é isso? Então, como é que eu faço? Conserva o 4. Uhum, É o 4. uhum. E soma 3 mais 1. Bota 1, 3 mais 1. São que vai dar 4. 4 sobre 4. 4 sobre 4. Beleza. Dá 4. 4 sobre 4, beleza. 4 sobre 4 é uma fração redutível, pessoal? Sim. Sim, né? Divide em Não. cima e embaixo por quanto? Por 2. Por 2. Por 2, né? Por 2. E aí fica quanto? 2 sobre 2. 2. 2 sobre 2. Dá pra reduzir mais? Sim. Dá. Dá por quanto? Por 1. 1 sobre 1. 1. Vai Não, ficar 1 pessoal. sobre 1. Por 2, não é isso? Sim. Vai ficar 1 sobre 1, que é a mesma coisa de quê? Que 1 inteiro. Não é isso? 1/4 pra mim. Não, fica a mesma coisa de É, 1 não. inteiro. Entendeu? Que é 1 dividido para 1. É a mesma coisa que dividir 4 por 4. Beleza? Então é isso. Quando vocês tiverem uma soma ou uma subtração de frações com denominadores iguais, nós conservamos o denominador e realizamos a operação. Seja ela uma subtração ou seja ela uma adição. Vai ser sempre assim, quando os denominadores forem iguais. Tá bom? Agora a segunda parte é quando os denominadores são diferentes, tá? Quando os denominadores são diferentes, aí a gente já fica uma coisa um pouquinho mais complicada. No entanto, nada que prática não faça com que vocês fiquem craque nisso.
Ó, quando os denominadores são diferentes, deve-se calcular o MMC entre os denominadores, dividir o MMC pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores, para assim poder realizar a operação. Eu botei até uma observação aqui para não embaralhar a cabeça de vocês. Ó. Esse processo retorna frações equivalentes a iniciais, só que com o mesmo denominador. Ou seja, realizar todo esse processo nada mais é do que encontrar frações equivalentes às que nós queremos fazer, no entanto, com o mesmo denominador. A gente aprende como? Fazendo, não é isso? Então eu coloquei aqui. Se nós fôssemos somar 1/2 mais 4/9. Ó, os denominadores são diferentes, né? Na primeira o denominador é 2, na outra fração o denominador é 9. Ou seja, nós não podemos simplesmente conservar esses denominadores e fazer a soma dos numeradores, não é isso? Nós temos que achar frações equivalentes a 1/2 e a 4/9, de forma que ambas as frações fiquem com o mesmo denominador, beleza? E como é que a gente faz isso? Através de 3 passos, né? Como a gente disse lá, como a gente leu no parágrafo anterior. Qual o primeiro passo? Calcular o MMC entre os denominadores, tá bom? O segundo passo é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá? Dessa forma, nós vamos estar encontrando frações equivalentes às frações iniciais aqui com o mesmo denominador. E aí, no terceiro passo, nós fazemos o quê? Realizamos a operação, né? Fazer a operação. Perceba. Ó, 1/2 mais 4/9. Nós vamos primeiro calcular o MMC entre os denominadores. Quem são os denominadores? 2 e 9. Nós vimos na aula anterior como que nós calculamos o MMC. Através da fatoração de primos. Nós vamos fatorar ambos os números. Realmente vai dar isso mesmo. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é dividir ambos os números pelo menor primo possível. Qual o menor primo possível? O 2. Né? O 1 a gente desconsidera, vai ser o 2. O 2 vai ser o primeiro que a gente vai dividir. O 9 divide pelo 2? Não, né? Então nós só conservamos o 9. No entanto, o 2 divide o 2. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Né? Beleza. A gente não tem mais nenhum número que possa ser divisível pelo primo 2. Então nós temos que procurar então bota o 3. O próximo primo, que é o 3. Exatamente. Aqui nós só repetimos o 1. E aqui 9 dividido para 3 dá quanto? 3. 3, muito bem. Beleza. Só que ainda não acabou. Por quê? Porque aqui ainda não ficou 1. Só vai acabar quando ficar 1 Bota e 1. 3. Então nós podemos repetir 3. Dessa forma, aqui a gente só repete o 1 e 3 dividido para 3 dá quanto, pessoal? Dá 1. Dá 1, é isso? Então pronto, chegamos aqui em 1 e aqui também em 1. Ou seja, acabou a nossa fatoração em primos. Então, o primo, aliás, desculpa, o MMC entre 2 e 9, né, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 9, o menor número que é múltiplo de 2 e 9 ao mesmo tempo, é o produto entre esses números aqui. 2 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Então, o MMC entre 2 e 9 dá quanto, pessoal? 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, não é isso? 6 vezes 3, 18, exatamente. 18. Então, 18 é o menor múltiplo comum entre 2 e 9. É o menor número que divide ao mesmo tempo, que é divisível ao mesmo tempo, tanto por 9 quanto por 2. Agora a gente passa para a segunda etapa, que é fazer o quê? Dividir pelos denominadores e multiplicar pelos numeradores, de forma que... Desliga o microfone, por favor. De forma que nós encontremos frações equivalentes às frações originais, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Nós temos duas frações que nós estamos querendo somar. 1/2 e 4/9. Então, a primeira fração que nós vamos pegar para encontrar um equivalente a ela é 1/2. Desliga o microfone, por favor. Tá? É 1/2.
Nós queremos encontrar uma fração que seja equivalente a um meio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Dividir o MMC pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, tá bom? Ó, o nosso MMC, ele é 18, tá? Então, vamos botar aqui ele já aqui, ó, 18, beleza? 18 dividido pelo nosso denominador, que é 2, dá quanto? 18 dividido para 2? 9. 9, não é isso? Então aqui dá 9. Esse 9 nós vamos ter que multiplicar pelo numerador, que o numerador é 1. 9 vezes 1 dá quanto? 1. Quer dizer, 9. Dá 9, viu? 9. 9. Isso, dá 9. Então 9 sobre 18 é uma fração equivalente a 1 meio. Guarda aqui. Agora nós vamos encontrar uma fração equivalente a 4 nonos. Beleza? Ó, o 4 nonos está aqui, ó. Conservamos o 18 aqui, ó. 18 dividido para 9 dá quanto, pessoal? 2. 2, não é isso? Aí, 2 vezes 4 dá quanto? 8. 8. Beleza, deu 8. Então, 8 sobre 18 é uma fração equivalente a 4 nonos, não é isso? Agora, nós temos uma soma de frações equivalentes a 1 meio mais 4 nonos, só que com o mesmo denominador. Nós temos uma soma agora entre 9 nonos, aliás, desculpa, 9 18avos, que representa 1 meio, mais 8 sobre 18avos, que representa, né, que é equivalente a 4 nonos. Então, nós temos agora uma fração com denominadores iguais. Então, o que é que a gente faz? Ó? Conserva 18. isso e soma os numeradores. Quem é? 9 mais 8. 9 mais 8 dá quanto? 17, né? 11. 17. 17. 17. Então, 17 sobre 18 é o resultado dessa soma aqui, tá bom? 9. 17 sobre 18 é o resultado dessa soma, tá bom? Eu tô fazendo devagar, porque vocês não tinham muito conhecimento disso, mas com o tempo a gente vai fazendo de uma forma mais rápida que vocês nem vão perceber que é esse tanto de conta. Vai ser bem rapidinho, tá bom? Então, qual o processo? Calcular o MMC entre os denominadores, encontrar frações equivalentes às frações iniciais, ou seja, dividindo o MMC pelo denominador e multiplicando pelo numerador, para em sequência somar essas duas frações equivalentes com o mesmo denominador. Beleza? Não é difícil. Vamos um outro exemplo aqui, ó. Dessa vez é uma subtração. Nós temos uma subtração entre 6/5 e 2/3. São frações que têm denominadores diferentes. Aqui na primeira o denominador é 5 e na segunda o denominador é 3. Não é isso? Ó? Aqui é 5 e aqui é 3. Então, se são denominadores diferentes, vamos seguir aqueles 3 passos. Primeiro, calcular o MMC entre os denominadores. Segundo, procurar frações equivalentes às iniciais, como dividindo o MMC pelo denominador e multiplicando esse resultado pelo numerador, para em sequência fazermos a operação, que no caso agora é uma subtração. Veja, 3 e 5 são números aqui que nós temos que calcular o MMC entre eles. O 2 não dá para dividir nenhum dos dois, então a gente vai para o próximo primo. Qual é o próximo primo? É o 3, não é isso? O 3 divide algum desses números que está aí? 6. Sim, o próprio 3. O próprio 3, não é isso? Então, ó, bota o 3 aqui. Aí, 3 dividido para 3 dá quanto? Dá 1, não é isso? O 5 divide para 3? Sim. Não. Né? Então, o que é que a gente faz? Baixa 5. Isso, repete o 5, beleza. Aqui já está fatorado, ó, porque aqui já apareceu um 1. Só que a gente tem que se livrar desses 5 aqui agora. E nós sabemos que o 3 não divide o 5. Então nós temos que ir para o próximo primo. Qual é o próximo primo depois do 3? 5. O 5, não é isso? O 5 divide o 5? O 5. Sim. Então a gente põe o 5 aqui, ó. Tá? Repete um aqui. 5 dividido para 5 dá quanto, pessoal?
Dá 1. Dá 1, né? Opa, um aqui e um aqui. Ou seja, fatoramos os dois números. Então, o MMC entre esses dois números, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, né? O menor número que é divisível por 3 e por 5 é o produto desses dois números aqui, ó. 3 vezes 5, tá bom? Então, o MMC entre 3 e 5, quanto é? 3 vezes 5 é quanto? 15, não é isso? Então, o MMC entre 3 e 5 é 15. O que é que isso significa? Que 15 é o menor múltiplo comum entre esses dois números. Que 15 é o menor número que é divisível de forma exata, sem deixar resto, tanto por 5 quanto por 3. Tá bom? Então, a primeira etapa já foi feita. Nós conseguimos encontrar o MMC. Beleza? Agora, nós vamos buscar frações equivalentes a 6/5 e a 2/3. Como? Dividindo o MMC pelo denominador e multiplicando pelo numerador. Vamos fazer de novo aqui, ó. 6/5, ó. Pá. Tá aqui. Aí vamos botar aqui o 15, tá? Então vamos lá. O MMC é 15. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3, né? E esse 3 nós vamos multiplicar pelo numerador, que é o numerador, é 6, não é isso? 3 vezes 6 dá quanto? 18. 18. 18. Isso, 18, beleza. Então 15 sobre 18 é uma fração equivalente a 6/5, tá bom? Vamos procurar agora pro 2/3, ó. Botar o 2/3 aqui. Aí eu vou botar o 15 aqui embaixo. 15 dividido para 3 dá quanto, pessoal? Dá 5. Dá 5. 5 multiplicado por 2 dá quanto? 10. Dá 10, né? Então, bota o 10 aqui no numerador, ó. Então, 10 sobre 15 é uma fração equivalente a 2/3. Tá bom? Agora, vamos para o terceiro passo. Conseguimos achar duas frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. Ou seja, 6/5 menos 2/3 é a mesma coisa que 18 sobre 15 menos 10 sobre 15. Opa, nós temos aqui uma subtração com denominadores iguais. Então, o que é que a gente faz? Conserva o 15, não é isso? E realiza a operação. Qual a operação? 18 menos 10. Quanto é 18 menos 10? 8, não é isso? 8. Então, 8 sobre 15 é o resultado dessa operação aqui. Eu estou fazendo devagar, estou fazendo um passo a passo porque eu estou explicando para vocês. Mas quando vocês forem fazer, forem praticar, vocês vão ver que é muito fácil e dá para fazer de forma rápida, em menos de 2 minutos, tá bom, pessoal? Eu não preciso mostrar mais do que isso, mais do que 2 exemplos, porque vai ser sempre da mesma forma. Calcula o MMC entre os denominadores, pega esse MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador para encontrar duas frações equivalentes às iniciais, só que com o mesmo denominador, para ir realizar a operação, seja de adição ou seja de subtração, tá bom? Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Pratiquem. Vai ser sempre do mesmo jeito. Pratiquem, tá bom? A próxima operação que nós vamos trabalhar, acredito que seja a mais simples de todas, que é a multiplicação de frações, tá? Veja como é extremamente simples realizar uma multiplicação de frações, ó. Para realizar uma multiplicação de frações, basta multiplicar o numerador por numerador e o denominador por denominador. Só isso. É uma multiplicação de frações, então o que é que nós fazemos? Multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. Só isso. Não tem que fazer mais nada. Ó, esse exemplo aqui. 3/4 vezes 7/8. Quem é que está em cima? Quem são meus numeradores? 3 e 7. Então é 3 vezes 7. E quem são meus denominadores? Quem é que está embaixo? 4 e 8. 4 vezes 8, tá bom? Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 3 vezes 7. 21. 21 e 4 vezes 8.
E 4 vezes 8? 16. 32. 16 não, 32. 32. 32. É só isso. Multiplica embaixo com embaixo e em cima com em cima, que a gente chega no resultado, tá bom? Então o resultado de 3 quartos vezes 7 oitavos é 21 sobre 32 avos. É uma fração redutível? Sim. Não. Sim. Não é, né, pessoal? Qual é esse número que divide 21 em 32 ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, Então é irredutível, né? exatamente. O 4 não. O 4 divide o 32, mas o 4 não divide o 21. Então ela é uma fração irredutível, tá bom? Vamos para o segundo exemplo aqui. Opa, a gente tem uma multiplicação aqui entre 5 nonos e 6 décimos. Então o que é que a gente faz? Multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo, não é isso? 6 vezes 5. 30. 15. 9 vezes 10. 90. 90, beleza. Então 30 sobre 90 é o resultado dessa multiplicação aí. É uma fração redutível, 30 sobre 90? Sim. É redutível, né? No entanto, ela vai ficar um pouquinho grande se a gente for fazer aqui. Então fica como exercício aí para vocês encontrarem a fração equivalente que é irredutível, tá? Simplificar essa fração aí até o final, 30 sobre 90. Façam só por prática mesmo, tá bom? Ô, professor, vai ter atividade hoje? Não sei, acho que... Vai, eu vou fazer, vou botar, tá bom? Vocês darem uma praticada, eu vou botar. Beleza? Então, multiplicação é o quê? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, independente do denominador, se ele é igual ou se ele é diferente. É só multiplicar. Multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. Morreu. Super fácil. Beleza? Se eu fosse multiplicar, vamos lá, um último exemplo aqui. Se eu fosse multiplicar 2 terços vezes, sei lá, 4 nonos, vai. Como é que a gente faz isso aqui? Multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8, não é isso? 3 vezes 9? 27. 27. Então 8 sobre 27 é o resultado dessa multiplicação, tá, pessoal? Multiplica em cima com em cima, embaixo com embaixo e morreu, tá bom? Agora a gente vai para a última operação de fração, tá? Que não é tão complicada quanto a adição e quanto a subtração, no entanto também precisa de prática, tá? Que é a divisão de fração. A divisão de fração, pessoal, só tem uma regra. Independente de qual seja essa fração, se ela é fração com denominador igual, se ela é fração com denominador diferente, ela só tem uma forma de fazer. Coloquei aí em caixa alta e em negrito, para você guardar aí no coração. Para dividir frações, existe uma regra que sempre deve ser seguida. A regra é, pessoal, conservar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, beleza? Quando nós tivermos uma divisão de fração, nós conservamos a fração de cima e multiplicamos pelo inverso da fração de baixo. Professor, o que é um inverso de uma fração? Se eu tenho uma fração dada por 3 quartos, o inverso dela é o meu denominador virar numerador e o meu numerador virar denominador. Ou seja, o inverso de 3 quartos, pessoal, é 4 terços. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. É só isso. O inverso de uma fração é só isso. Se eu tenho uma fração dada por 5 nonos, o inverso de 5 nonos é 9 quintos, tá? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Só isso. Tá? Então, para realizar a divisão, vai ser sempre isso. Sempre, sempre, sempre. Mas o 3 que tá em cima, aí eu só botou o 5 embaixo. Ah, aqui é um 5, é porque eu fiz mal escrito, tá? Mas é um 5, viu? Aí a resposta vai ser 3 ou 5, 9 sobre 5, é? O inverso de 5 sobre 9 é 9 sobre 5. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Vamos ver um exemplo. Botei só 2, por quê? Porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, tá bom? Ó,
1 meio dividido por 1/3. Opa, temos uma divisão de fração, pessoal. Então, o que é que a gente faz? Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Guarda isso no coração. Conserva a de cima. Quem é a de cima? 1 meio, 1 sobre 2, não é isso? Então, ó, conservamos ela, só repetimos. E multiplica pelo inverso da de baixo. Qual é o inverso de 1/3, pessoal? Eu não estou entendendo. Qual é o inverso de 1/3? 3 3 sobre sobre 1 ou simplesmente 3, tá? 3 sobre 1 ou simplesmente 3. Conservamos a de cima e vamos fazer agora a multiplicação pelo inverso da de baixo. Era 1/3, virou 3 sobre 1. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Como é que a gente faz uma multiplicação de fração? Nós acabamos de ver. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 3 vezes 1 é 3 e 2 vezes 1 é 2. Agora eu entendi. Pronto. 3 sobre 2 é o resultado dessa divisão. 1 meio dividido por 1/3. Tá bom? É sempre a mesma coisa. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. O que é inverso, professor? O inverso é o numerador virar denominador e o denominador virar numerador. Só é isso. Ah, então a Sempre. primeira eu vou botar do jeitinho que tá e a Isso. segunda eu E já vai boto multiplicar o pela inverso. segunda Aí invertida. depois eu como é? Isso. Ó, aqui, ó. 5/7 dividido por 8/9. Veja. 5/7 é a de cima. Então o que é que eu faço com a de cima? Só repito ela. Conservo ela aqui, ó. Agora qual é o próximo passo? Multiplicar pelo inverso da de baixo. A de baixo é 8/9, é 8 sobre 9. Então qual é o inverso de 8 sobre 9? 9 vezes embaixo. 9 sobre 8, perfeito. Agora é só realizar essa multiplicação. Como é que a gente faz uma multiplicação de fração, pessoal? 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá quanto? 45. 45. E 7 vezes 8 dá quanto? 48. 49. Vamos, pessoal, 7 vezes 8? 49. Não. 56. 56, muito bem. 56. Então 45 sobre 56 é o resultado dessa divisão, tá bom? Coloquei só 2 exemplos, por quê? Porque vai ser sempre a mesma coisa, nunca se esqueçam. Conserva a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, tá bom? Com essa regra você resolve qualquer divisão. Beleza? Então a divisão ficou um pouquinho mais fácil. Porque Ainda é mais fácil do que talvez a multiplicação, né? a multiplicação. Aham. Pois é. O negócio é só a inversão, que no começo fica um pouquinho difícil. Aí depois que você aprende. É isso, é prática, Depois tá bom, pessoal? É parece- prática. Viu? Não tem outra escapatória, é só prática, tá bom? Eu acho que o mais complicado talvez seja a adição e a subtração com denominadores diferentes. Que aí vocês têm que dar uma treinada, beleza? E o que vai ser importante para vocês, eu acredito que nós conseguimos encerrar aqui na parte de frações, beleza?